Moçada, bom dia agora, ó. Show, estão me vendo? Beleza pura? Seguinte, eu tava esperando mais gente entrar, mas já que a galera do sétimo ano não quer saber de aula, não quer saber de dureza, eu vou falar isso com vocês, beleza? Moçada, primeira coisa, na quinta-feira que vem, sem ser essa agora, da outra semana, é a nossa prova, beleza? É a nossa avaliação. E toda essa matéria de grandes navegações, né, do porquê que os europeus se lançaram aí, se lançaram no descobrimento, por que os europeus, como é que foi o contato com a África, como é que foi o contato com a América, toda essa matéria cai, beleza? Tudo isso daí vai ser cobrado. Então, prestem bastante atenção, isso aí vai ser a prova do dia. Pega a agenda aí, ó. Anota aí, anota aí, anota aí. Prova no dia 26. Prova no dia 26 de novembro. Beleza? 26 de novembro. Ô, Pedro, mas qual que foi a sua última tarefa? Ô, Pedro, eu não E a acho última tão tarefa difícil. foi da 128. Essa matéria não é tão Não, difícil, minto. não. Da 127. Da 127. Essa matéria é fácil, Pedro. Essa matéria é fácil. Boa. Agora os beats. Abre o link aí, ó. Na 129. Tá? Páginazinha 129. Vou compartilhar aí com vocês. Cadê? Deixa eu aparecer aqui. Ô, Pedro, eu te enviei, né? Você me mandou. O Igor, você me mandou no dia da aula, não foi? Acabou a aula, você já, pum, já me mandou, já deu visto. Engatilhei lá. Ó, o Otávio não me mandou essa tarefa. Luquinha não me Pedro, mandou assim, essa escuta. tarefa. Ô, Pedro. Eliana me mandou a tarefa. Ô, Ih, Pedro. brincadeira, bicho. Ô, Pedro. Oi. Depois da aula eu te envio. Ah, quero ver. A de hoje e a da semana passada, então. Tem as duas que você tá me devendo. Eliana também. Eliana, fiquei na aula, vou pegar uma manga ali. Tarefa que é bom nada, né? O Elia mandou tarefa meia-noite. Não. Ô, Pedro, vou pegar uma melancia ali, peraí. Vai lá. Ó, primeira coisa, galera. Já anota aí, primeira parte da tarefa. Primeira parte da tarefa. Certo? Que hoje a aula tem várias, ok? Essa aí é um resuminho, já estou até escrevendo aqui, ó. Estou até mandando no grupo, tá? Tarefa, primeira parte. Resumir as características das três civilizações da América. Vou colocar os nomes aqui, ó. Inca, Astecas e Maias. Pronto. Página 129. Para vocês que estão aqui, já vou dar a dica, tá? Para vocês que estão aqui, galera, já vou dar a primeira dica. Estão vendo aí, ó, os quadradinhos cor-de-rosa, certo? Cada quadradinho cor-de-rosa desse é uma civilização, ok? Cada região dessa daqui, ó, é um povo. Nós temos 3. Eu quero que vocês resumam para mim o que tem, quais são as características dos incas, ou seja, é um povo guerreiro, né? Os astecas é um povo que tinha um monte de conhecimento de engenharia, os caras construíam cidade. A gente vai ver, passando de página, já virem a página para mim, não, ainda não, daqui a pouquinho. Vocês vão ver que eles construíram uma cidade inteira em cima de um lago, sacou? A cidade flutuava, a cidade ela foi toda montada para ser em cima de um lago gigantesco. Mais quase 1 milhão de habitantes a cidade em cima de uma ilha. Sacou? E tinha ponte, e tinha palácio, e tinha construção. E tudo isso na civilização dos astecas. Certo?
Colou. E quando esse povo chega, quando os espanhóis chegam, Tomam dele. eles entram em contato com os astecas e vai existir um conflito. Sacou? O que eu queria que vocês sacassem da nossa aula de hoje é isso. A guerra que vai rolar entre os astecas, que é a civilização mais guerreira, E mais rica? mais rica, mais avançada. Tinha um exército, Elian, o exército dos astecas estava na casa de 100 mil soldados e vão enfrentar os espanhóis, que chegaram com 200. 100 Esse mil... recruta mais, velho. Como é que é? É só esse recrutar mais, velho. Exatamente, mas você vai recrutar mais aonde? E se fazer uma proposta para os soldados espanhóis? Isso para o soldado asteca, Elian, ao contrário. Sacou? É. Isso que os espanhóis vão fazer. Os espanhóis vão fingir, sabe o que, Elian? Olha que doideira, olha que doideira. O espanhol vai fingir que eles são deuses. Tá ligado? Olha que doideira. Eu vou falar, ó, eles vão descer cheio de armadura, montado em cavalo, atirando para o alto, falando que eles controlam o poder da pólvora, que eles controlam fogo, e vão convencer os astecas a lutarem do lado deles. Sacou? Contra o exército do imperador. Essa é a batalha sanguinária. Grifa aqui para mim, ó. Opa. Grifa para mim, Você tá me 129. escutando? Oi. Diga. Eu tô arrumando meu áudio, minha câmera aqui. Aí eu tô vendo aqui. Ô, Luquinho, Aí eu já vou te mostrar. eu tô te escutando, eu não tô te vendo, não. Viu? Eu vou ver se eu arrumo minha câmera aqui. Aí eu te mostro a tarefa aqui. Beleza. Ó, se liga. Grifa aqui para mim, embaixo do mapa, então, sobre os astecas. Tá? Os astecas... Achou, Igor? Pegou? Lá embaixo, ó. Os astecas expandiram seu poder da capital Tenochtitlan, fundada na região onde hoje é o México. E Tenochtitlan, essa capital, causou um espanto no espanhol, sacou? De tão grande que era essa cidade, de tão evoluída que eram os astecas e o tamanho da dificuldade que essa galera ia enfrentar. Olha o mapinha dela aí, ó. Grifem do lado, grifem na legenda. Na estrutura da cidade de Tenochtitlan ficava a praça pode grifar tudo, até aqui, ó. Até o meio. Ficava a praça e o templo e a casa do imperador. Ela era ligada por várias pontes, certo? Tinha adoração do deus Huitzilopochtli, difícil falar, hein? Huitzilopochtli, que era o deus da chuva e da agricultura, que era o responsável aí pela alimentação do povo, e a cidade era gigantesca, certo? A cidade era gigantesca. Fora o tamanho do exército asteca. A construção era muito grande, as igrejas e catedral, eles construíam um monte de pirâmide, certo? Eles construíam um monte de pirâmide e virem a página para mim, ó. Tem até aí, olha a impressão dela. Olha a impressão da cidade, tá vendo? Olha o tamanho dela, a quantidade de gente que vivia junto. Tá? Ela vai se tornar a maior dificuldade dos espanhóis, que os espanhóis tinham que dominar essa cidade para eles conquistarem esse território para eles. Tá? Grifa para mim, ó. Os espanhóis, apesar de reconhecer a grandeza de Tenochtitlan, dessa cidade, numa expressão evidente do etnocentrismo, não deixaram de estranhar o jeito de vida dos astecas. O espanhol achava que ele era o superior e tudo mais, né? E achavam que
se não foi construído pelos espanhóis, aquilo era negativo, né? Que tudo era bagunçado, que tinha a ponte mal feita, que pirâmide não usava mais, essas coisas todas, certo? E como é que os espanhóis convencem? Como é que os espanhóis convencem? Elian, olha aí a estratégia que você falou, a estratégia que os espanhóis convencem o povo a se organizar contra a sua própria nação. Os espanhóis entregavam objetos que os astecas nunca tinham visto. Entregava espelho, gorro, sino, miçanga, artefato de metal, capacete, roupa, e tudo isso era visto como um monte de presente. Quanto mais presente os espanhóis davam, mais o povo adoravam os espanhóis, certo? E por último, aqui embaixo, os cavalos desconhecidos pelos povos pré-colombianos também causavam grande espanto. Os maias acreditavam que fazia parte do corpo e os astecas chamavam os animais de veados, certo? Tudo isso para ficar claro para vocês o confronto que vai existir entre essas duas civilizações. Dá uma sacadinha aqui no mapa da atividade, que eu vou deixá-lo de tarefa para vocês também. Tá? Olha só, primeira pergunta, eu não vou nem mudar. Eu não vou nem passar para as perguntas para vocês analisarem. Mas o lance é, olhando para essa gravura, olhando para essa pintura toda aí, como é que vocês fazem para saber quais são as pessoas mais importantes e quem são as pessoas mais pobres dos astecas? Como é que vocês identificam isso? É só olhar as que tá trabalhando mais. Boa, Otávio. O que mais? Tem mais As coisa. vestimenta. Show. O que mais? Além da vestimenta, tem mais coisa, não tem? Peraí, deixa eu olhar aqui. Olha aí. Tem soldado? Soldado, legal. Mas, presta atenção. Primeira coisa, para vocês verem que na sociedade asteca tem um monte de gente que é explorada. Estão vendo o número 4 ali do lado? Tanto no A quanto no número 4, identificaram aí, viram? Achou, Miguel? Dá uma sacada. O letra A, o número 4, o 5, o 6, tudo isso é gente sendo explorada, é gente trabalhando muito. Observa as vestimentas, tá? Olha a roupa dessas pessoas. É só um trajezinho de pano. Ou seja, é bastante simples e é muito rudimentar, mostrando a pobreza e a exploração desse povo. Já o número 2 e a letra B, olha a diferença de um imperador. O cara nem pisar no chão, ele pisa. Certo? Ele já está todo... ele já é tão poderoso que ele já tem utensílio, ele já tem joia, ele já tem... a roupa dele é diferente, ele já tem um monte de como é que chama esse negócio? Leque para afastar do calor. Certo? Os seus soldados já são soldados particulares, olha o número 3. Né? Olha o número 3. Os soldados, como é que eles já usam armas e roupas especiais, também já mostrando que eles são diferenciados. Então, o que eu queria que vocês sacassem é que essa civilização, ela também explora o povo. E quando os espanhóis chegarem falando que eles eram deuses, oferecendo presente, trazendo coisa que essa população nunca viu, né? Espelho, joia, miçanga, roupa, pedaço de armadura, o próprio cavalo. Quando os europeus trouxerem esse tipo de coisa, essa população vai começar a adorar muito mais os espanhóis do que o seu próprio povo,
né, do que a própria civilização. Eu já resumi quase toda a atividade para vocês, viu? Eu já resumi quase todas as atividades para vocês. Vou até mandar lá no grupo de uma vez, ó. Vou até mandar no grupo de uma vez, que hoje tem muita tarefa, já que teve um monte de gente aí que não me... Já que teve um monte de gente que não... Deixa eu ver. 7º ano. Ah, boa. Quem é que colocou... Quem é que é essa pessoa que colocou a tarefa aí para mim? Eu não consigo ler esse negócio, não. Cifrão 4GX. Quem que é essa pessoa, cara? Tô doido. Sou eu, Pedro. Ah, maluco. Tá seu nome esquisito lá, ué. É sagaz. Ah, para mim isso aí, não consigo ler nada. Otávio, então já manda lá para mim também, ó. Mais uma atividade. Atividade 2, página 132. Bota assim. Vou colocar aqui no bate-papo. Página 132. Certo? E por que eu quero que vocês vejam isso? Volta aqui, ó. Para vocês sacarem a diferença que vai ser da chegada dos portugueses. Porque se os espanhóis encontraram várias civilizações já desenvolvidas com construção, irrigação, plantação, comércio, troca de produto. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o indígena brasileiro ele é completamente diferente, certo? Ele tem outras características e isso muda o jeito que os portugueses vão lidar com os índios. Por quê? Porque os espanhóis vão ter que ir para a guerra, né? Os espanhóis vão ter que fazer troca para convencer o povo asteca, por exemplo, a se juntar aos espanhóis numa batalha. Aqui no Brasil, como os indígenas brasileiros eles vivem em aldeias muito menores, eles não têm cidade, por exemplo, eles não têm exército confirmado, não têm grandes templos nem nada disso, fica muito mais fácil da conquista e da negociação. Então, o jeito que os portugueses vão chegar no Brasil e encontrar o indígena brasileiro é completamente diferente. Beleza? Grifa aqui para mim, ó. Página 132, lá embaixo. Quando os portugueses chegaram no território que seria chamado de Brasil, havia neles centenas de nações que tinham desenvolvido culturas específicas. Ou seja, ao invés de existir uma civilização, igual eram os astecas, igual eram os incas, né? Um povo todo unido, que todo mundo respeita o mesmo líder, que todo mundo tem a mesma produção, fala a mesma língua. Aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil, as tribos elas eram todas diferentes uma das outras, tá? E qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Olha o bullying que os portugueses vão fazer com os indígenas brasileiros. Porque na hora, ó, já vou grifar aqui embaixo, tá? Já vou grifar aqui embaixo, se liga. Na hora que... Não vou baixar, cara. Na hora que os portugueses viram que os índios não têm uma civilização... Igão, presta atenção nisso, Igor. Se liga, ó, presta atenção. Na hora que os portugueses viram que os índios brasileiros são todos diferentes uns dos outros, para o europeu se comunicar mais fácil, o europeu não falou que eram várias tribos diferentes. Ele via aquele povo e chamava tudo de índio. Então, o índio ele é um apelido negativo que o europeu coloca no nosso povo. Ah, já que vocês são tudo diferente,
E já que não tem ninguém aqui desenvolvido, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar todo mundo que está aqui da mesma coisa. Mas o que eu quero que vocês entendam, moçada? Não é tudo igual. Tribo indígena é completamente diferente. Sacou? Uma tribo da Amazônia não é igual a uma tribo da Bahia. As tribos indígenas de Minas Gerais não são iguais às tribos indígenas do Rio Grande do Sul. A galera que vive no litoral não é o mesmo indígena daquele que vive no Rio. Sacou? O índio do mar, né, que recebe os portugueses, ele é completamente diferente dos indígenas que vivem no interior do território. Certo? Então, ó, duas últimas linhas, podem grifar para mim. Aos olhos dos europeus, omitiu o fato de que as sociedades que viviam aqui estavam organizadas em muitas nações e possuíam culturas diversas. E escrevam aqui, ó, escrevam nessa lateral para mim. Vou até colocar aqui no bate-papo. Até colocar no bate-papo. Ó, as tribos brasileiras, as tribos indígenas, vamos colocar melhor, né? As tribos indígenas brasileiras tinham culturas diferentes, as tribos indígenas brasileiras tinham culturas diferentes uma das outras, as tribos indígenas brasileiras tinham culturas diferentes umas das outras, e os portugueses, é grandinho, e os portugueses transformaram numa coisa só. As tribos indígenas brasileiras... Ô Pedro, Diga. qual que é a tarefa e a sua atividade 2, né? Não, e tem um resuminho lá da 129 também. Dos quadradinhos cor-de-rosa. Pegaram? Anotaram do lado? Posso passar a página? Posso ir para 133? Pode. Show. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Observem nesse mapa, galera. Observa no mapa como é que cada população indígena tem um aspecto físico diferente. Estão vendo aí que nós temos 5 tipos de indígenas no Brasil? Os butocudos, os tupis, os arara, os tapuias e os puris, eles são completamente diferentes uns dos outros. Cada região, né? Cada região que esses indígenas vivem, eles têm uma língua diferente, têm uma cultura diferente, uma religião diferente. E tudo isso foi visto como um aspecto negativo, mas não é. Hoje em dia a gente trata o nosso indígena super mal. Por quê? Porque os portugueses queriam lucrar com a nossa terra. Presta atenção nisso, ó. Os portugueses queriam explorar os nossos recursos, ganhar o nosso dinheiro, pegar o que a gente tinha de valioso e levar embora. Queriam obrigar os indígenas a serem escravos, queriam obrigar os indígenas a viverem no estilo europeu, e os nossos povos indígenas não aceitavam. E toda vez que a gente não aceitava viver igual ao europeu, o que o europeu alegava? Que o índio brasileiro ele não quer ser civilizado, ele não quer aprender, ele não quer melhorar. E o que o índio alegava? Mas quem falou que, ó, pra você ver, num país igual ao Brasil, um calor danado, né?
um calor imenso. Nossa Senhora, uma dificuldade para aguentar a temperatura. Os europeus chegavam e falavam o seguinte: vocês indígenas, para vocês avançarem na vida, vocês têm que colocar roupa, vocês têm que andar vestido. Você andar sem roupa significa que vocês estão atrasados. O que o indígena respondia? Ele falou assim: atrasado para mim é vocês, que estão nesse calor danado, suando, e estão vestindo esse monte de roupa. Vocês que têm que avançar, porque em país quente, galera, quanto menos roupa você usar, melhor você tá. Sacou? Então, quem é que falou que é o português que está certo? Certo? Então, esses dois grupos eles vão entrar em conflito. Os indígenas e os portugueses vão entrar em conflito por conta dessas mudanças de vista, né? O português quer obrigar os nossos indígenas a viverem igual ele, e quem não aceitava era exterminado. Grifa aqui para mim, ó, no quadradinho cor-de-rosa. Quadradinho cor-de-rosa, por favor. Ó, ao longo dos séculos, nós associamos a ideia de índio a um grupo de pessoas selvagem, de pessoas sem cultura, de pessoas preguiçosas e pessoas violentas, certo? Só que hoje em dia existem tentativas da gente mostrar que chamar o indígena de sem cultura, de sem civilização, é considerado crime, certo? É considerado preconceito racial. Okay? Porque não significa que os nossos indígenas sejam selvagens, não gostem de cultura, não gostam de civilização, né? Eles não concordam com o jeito que os europeus vão fazer isso. Certo? Grifa aqui para mim. Existem muitos relatos de como os portugueses viam os indígenas. E todos esses relatos colocam o índio sempre como o vilão. Virou a página, virou a página, virou a página, virou a página. Certo? Ó. E o que essa... Observem essa imagem. O que vocês conseguem me dizer dessa gravura aí, da 134? Opa, perdão. O que vocês conseguem me dizer? O que vocês estão vendo na página 134? Qual que é a visão que é feita dos indígenas? Você acha que é uma visão boa do índio ou uma visão negativa do índio? O que vocês acham? Negativo. Por que, Igor? O que você está identificando aí? Qual que é o aspecto negativo deles? Tudo tampado, só com folha, e eles estão sem roupa, com as pernas, o peito, tudo de fora. Sim, então, ou seja, a vestimenta do indígena já é uma característica negativa, né? Que mais? E tem uma aí pesada, vocês não estão vendo, não? Essa cidade. Um trem pesado. Ai. Gente, vai falar que vocês não estão vendo pendurado na árvore. O que vocês estão identificando? O que está rolando na árvore? Isso é um macaco ou uma criança? Aqui em cima, ó, quero ver. É um macaco ou uma criança? Isso aí é um corpo de uma pessoa. Ai, que coisa. Certo? Outra coisa, olha aqui do lado, ó. O que está rolando nessa cena? Tá mordendo? O quê? O braço dele? O braço de uma pessoa. Então, qual que é a visão que o europeu tem do indígena brasileiro? Que eles são selvagens. Que eles são selvagens, que ele é canibal, que eles tratam os europeus como inimigos, entendeu? Que se o europeu descer lá, né, e o europeu não tiver preparado para a guerra,
ele vai ser atacado, ele vai ser morto, ele vai ser até comido. Por quê? Porque os índios são selvagens, são canibais, não respeitam a vida, nem mesmo dos padres. Então, tudo isso contribuiu, tá? Tudo isso contribuiu para colocar essa ideia na cabeça das pessoas de que o indígena é negativo e os europeus é que são civilizados. Sacaram? E para a gente fechar esse módulo, tá? Para a gente fechar essa parte do capítulo, só esse finalzinho aqui, ó. Eu não vou nem pedir a atividade 3, tá? Só isso, ó. Existem trocas culturais entre os indígenas e os portugueses. Do mesmo jeito que tem muita violência, que tem muita guerra entre esses povos, né? Entre os portugueses chegando aqui, querendo as nossas riquezas, querendo dominar o território, e os indígenas querendo defender isso, existe um contato entre eles, existe troca de palavra, existe troca de ferramenta. Os indígenas ensinam várias coisas para os portugueses, como, por exemplo, a se locomoverem, os caminhos, as trilhas, como é que desbrava o território. Enquanto isso, os portugueses entregam ferramenta, entregam utensílio, entregam um monte de itens que vão ajudar os indígenas a viverem melhor também. Beleza? Tranquilos? Então, show, galera. A tarefinha já está lá no grupo de vocês, certo? Até quinta-feira que vem. Até logo, valeu e abraço. Tchau, tchau.